Fala galera, Laerte Viana na área. Só o fato de ter 2,3 metros de altura e 2,11 de envergadura fez com que Thalisson Teixeira, o Chicão, despertasse a curiosidade do grande público antes mesmo de estrear no UFC. Quando a galera bateu o olho, pensou, vamos ver qual é a desse novo gigante brasileiro. E a expectativa não era só do público, mas também da empresa, pois o primeiro passo já foi uma grande oportunidade. O colocaram para estrear no card principal de um pay-per-view contra o duríssimo Justin Tafa na casa do rival, na medida para testar o jovem talento que não só venceu, como chocou a todos ao atropelar em míseros 35 segundos e literalmente quebrar o nariz alheio. No vídeo que eu fiz falando sobre essa luta, eu até comentei que se contra o Tafa, que era um cara duro, que rondava ali o top 15, já tirou pra nada, não teve qualquer tipo de dificuldade, era bem provável que toda a concorrência que estivesse na mesma prateleira tivesse o mesmo desfecho, e que talvez isso fizesse com que o UFC acelerasse o seu passo. O segundo indício de que aconteceria foi na atualização do ranking, quando o cara do nada apareceu na 14ª posição do ranking dos pesados com apenas uma luta na casa. Eu sinceramente não me lembro de nenhum outro caso que tenha chegado desconhecido, sem um histórico vitorioso em outra organização e com apenas uma vitória já entrou no top 15, mesmo numa categoria rasa como é a dos pesos pesados. De qualquer maneira, ótimo pra ele, boa valorização. Então por um lado eu fiquei animado, pensei, bom, que bacana, o passo vai ser rápido, logo ele já vai ser jogado contra os caras lá de cima, vamos ver do que esse rapaz é feito, mas ao mesmo tempo, pô, você tem só 25 anos, será que precisa mesmo acelerar tão rápido assim? Poderia deixar ele rodar o primeiro contrato, aumentar o hype e ganhar experiência contra um ou dois nomes ali do meio da tabela, tipo um Donteio Meios, Usman e companhia, para depois, quando já estivesse mais conhecido e melhor remunerado, com um contrato financeiro melhor, aí sim o jogava no tanque de tubarões. Esse é o cenário ideal para qualquer categoria, mas o peso pesado a gente sabe, né? A banda ali toca de maneira diferente, em outro tom. A situação é muito peculiar. A terra é tão arrasada que quando chega um jovem talento, um valor a ser lapidado e o UFC enxerga isso, não tem meio termo, já acelera o passo. Fizeram isso com o Shamil Gaziev, que na segunda luta pegou o Jairzinho Rozenstruik, e com o Jonathan Diniz, que na terceira foi escalado para enfrentar o Derrick Lewis. A besta se machucou e deu lugar ao top 9 Marcin Tybura. Nesses dois casos, naqueles momentos, o passo acabou sendo um pouco maior do que a perna. Mas agora, na terceira tentativa, acho que o Ultimate vai ter êxito nesse plano de renovação. Digo isso porque ontem eu apurei em primeira mão que o Chicão vai enfrentar Derrick Lewis na luta principal do UFC Nashville, dia 22 de julho. Pois é, meus amigos, o garotão nem vai ter tempo de se ambientar, vai ser testado a ferro e fogo, e em caso de vitória, com apenas 2 aparições, já vai estar na elite do UFC, no top 10. Belíssimo trabalho do seu empresário, Joinha, que é o mesmo que do Poatan, e também é uma prova. A organização investe no rapaz, vê futuro ali. Chance de ouro pro Chicão invadir, chegar com o pé na porta da elite, vai pegar o ranqueado mais velho de toda a categoria, 40 anos pro Derrick Lewis contra 25 do baiano, 15 anos de diferença. Dito isso, a tarefa não vai ser fácil como parece. O outro ponto de vista requer cautela e levanta questionamentos válidos. Será que de repente não estão acelerando o passo? Não está cedo demais? O talento, a juventude, a velocidade, a qualidade técnica estarão a favor do brasileiro, mas a resiliência, a experiência, a malandragem, tudo isso joga a favor do americano. Thalisson é praticamente um novato no esporte, apenas 8 lutas, venceu todas e a que mais demorou foram 4 minutos. Se o Lewis, que já enfrentou todo mundo, o que você possa imaginar, resistir à tempestade inicial e arrastar o combate, o brasileiro vai ter calma, experiência, condicionamento físico para lidar com uma situação nova? Como é a sua absorção se for atingida pela bigorna que o Lewis tem na mão? São questionamentos válidos, assim como a gente também tem uma outra ótica. E se o Chicão acelerar o passo desde o início? Será que o já cambaleado Derrick Lewis aguenta o ritmo, aguenta a pressão? E se a luta for pro chão, onde o brasileiro é faixa preta, e a gente sabe, o Lewis é basicamente uma tartaruga com as costas no chão. Será que a luta não é finalizada, acaba de maneira rápida? Fiz essas ponderações para deixar claro que o Lewis apresenta perigo, tá longe de ser tarefa fácil, mas ainda assim, analisando o contexto atual, a gente precisa entender. Nos últimos 5 anos, ele venceu apenas 3 lutas, os 3 oponentes que ele bateu já foram demitidos do UFC e foi atropelado 5 vezes, incluindo uma rápida finalização contra o mediano Sergei Spivak e um nocaute feio diante de Taito Iwasa, que depois disso perdeu as 5 lutas que fez. Isso significa que esse Derrick Lewis de 40 anos definitivamente não é o mesmo que assustou a categoria durante um tempo. Ele nunca esteve tão vulnerável como agora e o UFC entende isso. Não é à toa,
não é mera coincidência que ele virou porteiro oficial do top 10. É quase que um aviso prévio. Se você quer chegar na elite, se quer chegar na parte de cima da categoria, primeiro precisa passar pela besta. Eu sinceramente acho que o Chicão tem tudo para passar pelo teste. Já disse aqui no canal antes e repito, o que eu ouvi nos bastidores é que esse moleque é uma joia a ser lapidada, que se não se perder no meio do caminho, não acontecer algum imprevisto na trajetória, que infelizmente a gente sabe que está todo mundo sujeito, já tivemos diversos casos assim, é questão de tempo para ele chegar na parte de cima, brigar pelo topo. Óbvio que com calma, com cautela. O MMA é incrível, né? É fascinante exatamente pela imprevisibilidade. Uma mão muda tudo, principalmente nessa categoria dos pesados. Então se acontecer uma zebra, não é o fim do mundo. Porém o meu dinheiro lá na stake estará no Chicão. Eu realmente acredito que em julho teremos mais um brasileiro no top 10 do UFC. Concordam comigo? Thaleson Teixeira, o Chicão, vai ser favorito contra o Derrick Lewis? Vai avançar rumo à parte de cima ou calma? Tá muito cedo, a experiência do americano pode acabar jogando água no chope. O que vocês acharam desse casamento do UFC? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, para dar aquela moral, porque é muito importante. Se tudo der certo ainda hoje, Carlos Prates de maneira exclusiva aqui falando sobre o duelo contra Ian Gary. Então se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. O like eu já pedi, o hype também é importante para o YouTube entregar para mais pessoas e acompanharem o trabalho do amigo aqui, porque nesse sabadão estou embarcando para Miami. Se preparem, uma série de conteúdos exclusivos vindo por aí. Eu conto com a audiência, com a companhia de todos. Tamo junto.